Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 26 de outubro, prosseguindo nossa jornada pelas páginas bíblicas, seguindo os passos de Jesus nos caminhos indicados pelo evangelista Mateus, nós estamos no capítulo 22, onde Jesus tem um forte embate com os grandes do seu tempo. Os versículos que hoje vamos meditar, 15 a 22, nos mostra que é importante dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que nós possamos então meditar esta passagem bíblica, dando a Deus o que lhe pertence. Quem irá proclamar para nós o texto bíblico de hoje será Celi Cecília, da paróquia São Paulo, em Muriaé, Minas Gerais. O texto bíblico, capítulo 22, versículos 15 a 22. Então, os fariseus foram e se reuniram para encontrar um plano de apanhar Jesus em alguma palavra. Enviaram a Jesus os discípulos deles com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e ensinas com fidelidade o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, porque não consideras a pessoa pelas aparências. Dize-nos então o que pensas. É certo ou não pagar o imposto a César? Conhecendo a malícia deles, Jesus disse: Hipócritas, por que vocês me põem à prova? Mostrem para mim a moeda do imposto. Eles lhe apresentaram um denário. Jesus disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus lhes disse: Pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados e, deixando Jesus, foram embora. Um grande desafio é apresentado para Jesus nesta passagem bíblica que acabamos de ouvir. Agora esse desafio é apresentado pelos fariseus, que se julgavam entendidos em matéria de fidelidade religiosa. Os fariseus eram contra a dominação romana, mas os partidários do rei Herodes a apoiavam. Entre os dois partidos, a moeda do imposto, sinal de dominação. E os fariseus são muito espertos. A pergunta é respeitosa, mas sutil, e a intenção é desmascarar Jesus. De que lado ele está? Esta era a pergunta que estava por trás.
É lícito um povo pagar imposto para alguém que o domina e explora? Se Jesus responde que sim, os fariseus o desmascaram como traidor do povo. Se Jesus responde que não, os partidários de Herodes o denunciam como subversivo e inimigo do poder romano. Uma armadilha. Jesus, no entanto, é mais esperto. Ele não discute a questão do imposto em si, embora vejamos claro uma crítica. É justo que o povo pague impostos, desde que isso reverta em benefício para o próprio povo. O que não acontecia, pois o povo pagava impostos com sacrifícios, apenas para sustentar o luxo e os caprichos do dominador. Na resposta de Jesus, o original permite a tradução, pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E então chegamos ao centro da questão. O que pertence a César e o que pertence a Deus? Em outras palavras, o que pertence ao poder político, ao poder do Estado? O Estado, representado pelo povo na pessoa dos políticos, tem a função e o dever de zelar por algo que não lhe pertence, mas que por direito pertence ao povo. Sua função é zelar pelo bem comum e fazer com que este bem reverta de fato para todo o povo. Nenhum poder político, seja qual for o seu modelo, tem direito de roubar o povo, porque este pertence a Deus. Só Deus, soberano da vida e da história, pode dirigir o povo para a vida e a liberdade, que são a essência do projeto de Deus e que correspondem à mais profunda aspiração do povo. Os poderes políticos devem representar isso e tratar de pesquisar esse projeto de Deus e essa aspiração do povo. Caso contrário, arriscam-se a incorrer no julgamento de Deus, que se manifesta através do julgamento do povo. Deus governa o seu povo com justiça, que liberta, e não com poder egoísta que oprime e explora. Aí está o espelho para César e para todos os que continuam a representá-lo na história. Escolher a política para projetar os próprios interesses pode ser o erro fatal dos políticos. Cedo ou tarde, o povo descobre e torna-se um instrumento da ira de Deus, reclamando o que lhe pertence. Dai a César o que é de César. Nós temos que pensar muito nisso, porque muitas vezes César se apropria do que não é dele. E aí então o povo precisa denunciar. É a marca da corrupção, do roubo presente na história. Mas que nós possamos, nos caminhos de Jesus, nos esforçarmos cada dia mais para dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus nosso louvor, dar a Deus a nossa vida, dar a Deus o nosso sacrifício, o nosso esforço para que o mundo seja melhor. Quando seus filhos e filhas vivem com dignidade, quando seus filhos e filhas têm seus direitos respeitados, quando seus filhos e filhas são felizes, aí sim Deus é louvado e honrado. É nos filhos que o Pai é engrandecido. Que Deus então nos fortaleça, que nós possamos sempre dar a Deus o que é de Deus. Farinhada, Eliane, com vocês. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé que reza com a gente no campo e na cidade. Jesus não põe Deus e César no mesmo nível. Com sua resposta, ele rejeita absolutizar qualquer tipo de poder. César se impõe pelo poder que oprime e exclui. Ele se torna imposto, um fardo pesado que escraviza o povo e o desumaniza. O povo de Deus vai quebrando as algemas e de passo em passo começa a andar. Está resgatando sua identidade, mais cedo ou mais tarde vai se libertar. Deus, por sua vez, não se impõe. Deus não é imposto. Ele se faz dom gratuito, esvazia-se de todo o poder e se aproxima de nós, se faz comunhão. O relacionamento entre o ser humano e Deus se dá na esfera da mais pura liberdade,
lá onde as decisões são ditadas pelo amor e não pela ordem. O povo de Deus vai quebrando as algemas e de passo em passo começa a andar. Está resgatando sua identidade, mais cedo ou mais tarde vai se libertar. O povo de Deus vai quebrando as algemas e de passo em passo começa a andar. Está resgatando sua identidade, mais cedo ou mais tarde vai se libertar.